Fala pessoal, mais um vídeo aqui para você e esse vídeo ele é bem específico para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer vestibular. É uma aula sintetizada sobre Roma Antiga. Tudo o que você precisa saber de mais pontual e de mais específico sobre Roma Antiga. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, assista até o final se você quer saber as principais características desse assunto tão importante. Em primeiro lugar, é importante nós dizermos que Roma Antiga ela se divide em três períodos específicos. O período da monarquia, o período da república e o período do império. Esta civilização, digamos assim, romana, ela é constituída especificamente por um povo muito importante, o povo etrusco. Esse povo migrou para a região da Península Itálica através do comércio, através do mar Mediterrâneo. Essa é a explicação histórica para a fundação de Roma. Evidentemente, você já deve ter ouvido também aquela história mitológica dos irmãos Rômulo e Remo. Pois bem, a origem de Roma pode ser tratada dessas duas maneiras. Você precisa estar atento para a questão histórica e também para a questão mitológica. Vamos ver especificamente agora cada período deste grande povo, dessa grande civilização que era Roma Antiga. Olha só, o período monárquico ele começa aí por volta de 753 a.C., portanto, século 8 a.C. e vai até 509 aproximadamente antes de Cristo. Quais são as principais características desse período? No que diz respeito à organização social, nós temos dois grupos importantes para você lembrar. O primeiro deles é o patrício, é o povo rico, tá certo? Tem terra, tem gado, tem prestígio, tem comando militar. Abaixo nós temos o plebeu, os povos plebeus. Esse povo não tem participação política, social e normalmente vivem a serviço dos patrícios, tá certo? Você também pode encontrar alguma referência aos clientes e aos escravos. Esse não tinha participação social nenhuma. Basicamente, o cliente ele era servo dos patrícios, tá certo? No plebeu, você ainda encontra uma certa movimentação de artesãos, de pessoas que trabalhavam com música, mas de maneira geral, a sociedade é dividida em patrício e os demais. Eu queria chamar a sua atenção porque na organização política nós temos algumas características importantes. Primeira delas, se é monarquia, tem rei, tá certo? Então Roma no período monárquico tem um rei. Entretanto, abaixo do rei nós temos três grupos sociais bem importantes e fundamentais para a organização de Roma. Você tem o Senado, tá certo? Que era um conselho formado por 300 patrícios. Era o Senado que escolhia o rei no período monárquico. Não esquece. Abaixo do Senado, quem você tem? Os magistrados, que eram funcionários do Estado escolhido pelo rei. Eles eram escolhidos pelo rei. Abaixo você tem assembleias. Essas assembleias, elas tinham uma participação social muito relevante. Entretanto, apenas os patrícios participavam dessas assembleias. Já no período republicano, de 509 até aproximadamente 27 a.C., você tem duas características fundamentais. A primeira delas é a militarização e o desejo de expansão. Roma começou a se especializar militarmente e teve um grande avanço territorial a partir do período republicano, tá certo? Outra característica muito importante é a organização política de Roma. Pessoal, a organização política de Roma no período republicano é uma das temáticas mais importantes do período romano, tá certo? Depois de todas as questões imperiais, nós temos essa estrutura republicana como algo muito importante para Roma. Vou dizer todos os detalhes para vocês agora. Nós temos como primeira instância na república o ditador.
O ditador é um magistrado temporário. O ditador na república só atua em momentos de crise, tá certo? Abaixo do ditador nós temos os cônsules. Os cônsules são, de fato, 2 magistrados escolhidos pela Assembleia Centurial que vai substituir o rei nos períodos de paz. Portanto, o grupo mais importante aqui em Roma republicana são os cônsules, tá certo? Abaixo dos cônsules você tem quem? O Senado. Dirigia a política interna e dirigia a política externa. Eram muito importantes porque escolhiam as atuações de Roma nos períodos tanto de paz, no período republicano, como no período do ditador, porque eles eram responsáveis, na verdade, pela escolha e pela direção do ditador no período republicano. Abaixo do Senado nós temos os magistrados, que eram funcionários do Estado que exerciam os cargos do governo. Você encontra aí os cônsules, pretores, censores, edis, questores, tribunos da plebe e edis da plebe, cada um com uma função social específica e muito especial. E por fim, abaixo, você tem as assembleias. Assembleias frequentadas por patrícios, que tomavam decisões mais importantes em Roma, mas também o concílio da plebe. Que concílio é esse? Um grupo que representava os plebeus. Os plebeus então ganham espaço aí? Sim. A partir do período republicano em Roma, os plebeus começam a atuar melhor e ganham muito espaço social. Desses espaços sociais que os plebeus ganham, eu queria destacar 2. O primeiro deles é o tribuno da plebe. É um tribunal específico que vai aprovar ou não as leis que irão beneficiar ou não o povo plebeu em Roma. Segunda lei bem especial que beneficia os plebeus é a lei Canuleia. Ela é aprovada em 445 a.C. e permitia o casamento entre plebeus e patrícios. Então você sabe que tem muita gente que tem ascensão social através do casamento e isso também acontecia em Roma. Nesse período republicano nós temos uma certa crise. Por que essa crise acontece? Porque muitos movimentos sociais acontecem com base na luta pela reforma agrária. Inclusive é aí que nós temos um destaque importante. Os irmãos Tibério Graco e Caio Graco são acusados de realizar reforma agrária que não beneficiavam todos, que beneficiavam apenas os mais pobres. Portanto, além de perder o governo, eles perderão a vida. Por quê? Porque as manifestações que acontecem em Roma são manifestações que querem mudanças totais, mudanças integrais. Portanto, presta bem atenção. A crise republicana é um dos momentos mais importantes para Roma. Por quê? Porque a república vai cair e nós teremos o início do período imperial. E por que essas crises acontecem? Movimentos sociais pedindo a reforma agrária, acusando a corrupção, afirmando que o Senado tinha perdido o controle da República. Portanto, nós temos um momento de crise institucional onde os imperadores ganham muito prestígio social. E aqui nós temos, portanto, o fim do período republicano. No século I a.C., tendo em vista as diversas disputas territoriais entre cavaleiros plebeus e generais, nós temos uma guerra civil. Essa guerra civil, ela traz 2 pontos bem importantes para que você possa prestar bem atenção aqui. Olha só, gente. Nós temos 2 triunviratos. O que são triunviratos? Triunviratos são governos de 3 generais. O primeiro triunvirato, 3 generais dominam: Crasso, Pompeu e Júlio César. No segundo triunvirato, nós temos Lépido, Marco Antônio e Otávio Augusto. No segundo triunvirato,
Otávio Augusto concentrou todo o poder em suas mãos, se tornando então Otávio Augusto. O Augusto, o termo de imperador divino. Portanto, é a partir dele que nós temos o César, né? Aquela figura quase divina que governa o Império Romano. Temos aqui, portanto, agora o período imperial, que vai de 27 a.C. até 476. Em 476, o Império Romano cai, dando início à Idade Média. Vamos ver, portanto, os principais pontos, as principais características do período imperial. Bem, nós temos o governo de Otávio Augusto, né, imperador de Roma aí, em 27 a.C., e o seu governo é marcado por algumas características. Ele traz, na verdade, uma estabilidade a Roma. Essa estabilidade é chamada Pax Romana. A Pax Romana traz o quê? Vamos lá. Traz estabilidade das fronteiras, aperfeiçoamento administrativo das províncias, crescimento das atividades econômicas e comerciais, grande urbanização e construção de muitos edifícios públicos e ampliação da cidadania romana às elites das províncias. Essas são as características do chamado período Pax Romana. Como era a organização política no período imperial? Bem, no período imperial nós temos o imperador, que tinha mais poder político que o Senado, ele era o líder e chefe absoluto. Abaixo nós temos o Senado. O Senado ele aumentou a partir da concessão da cidadania romana. Então o Senado ele tem sim um papel importante no Império Romano. Abaixo nós temos os magistrados, de onde vinha o imperador, e por fim nós temos as assembleias. Preste bem atenção, eu destaco que há uma forte relação entre o império e os magistrados. Ou seja, entre o imperador e o magistrado, nós temos uma relação de alternância de poder. O que é que significa isso? Que se o imperador não tivesse apoio dos magistrados, de fato ele não governaria muito bem. Por quê? O imperador escolhia os cônsules, pretores, edis, questores. Então era necessário ter uma boa relação do imperador com os magistrados. E a queda do império? Como é que acontece? Por que o império cai? Bem, presta bem atenção. Após o período de Pax Romana, nós temos, na verdade, uma diminuição das conquistas. Roma vem se desenvolvendo territorialmente desde a República. A partir do momento de paz, nós temos uma certa diminuição do crescimento da expansão territorial em Roma. E aí, com isso, nós temos o quê? Nós temos escassez de alimento, nós temos uma crise econômica e nós temos, basicamente, aquilo que vocês sabem muito bem, que são as invasões dos povos germânicos ou os povos bárbaros. Esses povos bárbaros começam a invadir o império. O império não tem mais estrutura militar, social e econômica para impedir que esses bárbaros invadam o império e tomem conta das estruturas políticas e econômicas. É bem verdade que muitos bárbaros já estavam dentro do império com muitos trabalhos. É importante destacar nesse período final aí de Roma que nós temos o desenvolvimento do cristianismo. Em 313 nós temos o Edito de Milão, que concedia liberdade religiosa para que as pessoas pudessem exercer a sua fé livremente. E temos também, a partir de 382, o cristianismo como religião oficial. Portanto, é muito importante compreender que o que leva o cristianismo a se desenvolver dentro do Império Romano é a própria autorização de imperadores. E o que faz o Império Romano cair é o processo de invasão dos povos bárbaros e o processo de ruralização. Roma vai deixando de ser um grande império urbano e passando a ser mais povoado, administrado
por grupos que desenvolviam o colonato ou a ruralização. Ok, pessoal? Tudo sobre Roma. Nesse vídeo eu expliquei para você quais são as principais características de Roma antiga. Período monárquico, período republicano e período imperial. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que nós possamos continuar desenvolvendo aqui o nosso conteúdo. Espero ter contribuído com o seu estudo e até a próxima.